Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Francesco para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, gente, eu vou colocar o dedo na sua ferida. Vocês pediram, vocês ficam lá no meu perfil do Instagram pedindo esse assunto e eu pensei, tentei evitar, tentei colocar mais para frente, mas é um assunto que vocês pediram e resolvi então abrir a boca e falar um pouquinho sobre isso. Que assunto é esse? Que mistério? É um assunto que vale muito a pena a gente comentar. Por quê? Porque a nossa sociedade está polarizada e de forma doentia politicamente, a tal ponto que a nossa espiritualidade está sendo afetada. E quando a nossa espiritualidade está sendo afetada para o mal ou para o bem, nós pastores temos que falar alguma coisa a partir daquilo que nós lemos na Escritura. Então o tema que eu vou falar hoje com vocês é idolatria política. O que é idolatria política? Eu vou definir isso para vocês e vou colocar 10 cenários que, na minha visão, se enquadram numa espécie de idolatria política. Se você estiver caindo em qualquer um desses, você precisa se olhar no espelho e refletir e pensar bem se não vale a pena destruir o seu altarzinho que você está criando para o seu político de estimação e voltar a ser crente de verdade e ter um só Senhor na sua vida. Mas vamos lá, sem rodeios, o que é idolatria política? Idolatria política é quando você deseja, quando você constrói no seu coração uma expectativa por um político que somente Deus é capaz de realizar. É exatamente isso. É quando você coloca na conta de um político um poder, um caráter, uma integridade e uma capacidade de transformação social que não compete a um ser humano conter em si mesmo, mas somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nada mais é idolatria política do que depositar em homens poderes políticos que somente o Salvador é capaz de realizar. E esses 10 cenários que eu vou citar para você aqui são meramente sintomas para você reavaliar se realmente você não está construindo esses altares que, infelizmente, vão te levar a naufragar espiritualmente, porque você vai ficar obcecado por um homem colocando suas expectativas messiânicas nele e ele vai te frustrar uma hora ou outra. Ou seja, o seu ídolo de madeira, ele vai se provar uma coisa inútil uma hora ou outra. Quais são esses 10 cenários? Cenário número 1. Você corre o risco de estar passando por uma idolatria política se você está perdendo seus amigos de infância por causa das suas opiniões políticas. No momento que você começa a perder amigos que cresceram com você, que te amam, que estavam sempre lá para te ajudar quando você precisava, e você começou agora a abrir mão dessas amizades por causa de um político em especial, é melhor você se questionar se você não está fazendo dessa politicagem uma idolatria. Cenário número 2. Quando você deixa de se relacionar com a sua própria família. A gente saiu da amizade, foi um pouquinho mais profundo, com a sua própria família por causa das suas diferenças de opinião política. Quando você começa a não ter mais condições de sentar com seu pai à mesa, quando você não tem condições mais de conversar com a sua mãe sobre coisas rotineiras da vida, é só política, é só assunto político. Tem coisa errada aí. Isso é um sintoma de uma doença que se instalou na família de vocês. Quando a política ela consome 24 horas do nosso tempo, é porque ela se tornou uma obsessão. E aí pode ser catalogada como um pecado de idolatria. Você está obcecado, o seu líder político ele não pode ser atacado, ofendido por ninguém. Você é um apologeta, você vive defendendo ele o tempo todo. Isso não é saudável, isso não é espiritual, isso aí é um sintoma de uma idolatria política. Cenário número 3. Você corre o risco de ter idolatria política quando você para de frequentar a sua igreja local, que você sempre frequentou a sua vida toda, ou abandona a igreja de vez porque ela não se adequa aos posicionamentos políticos que você tem.
Ou seja, você espera que os seus pastores se posicionem politicamente, que os seus presbíteros se posicionem politicamente, que os membros da sua igreja tenham as mesmas visões que você, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para o centro, para cima ou para baixo. E quando você chega à conclusão, aqueles caras são de direita, aquele pastor é de esquerda, e você considera ortodoxia ou heterodoxia, fidelidade ou heresia a partir dos seus princípios políticos ou posições políticas, na minha visão, você corre um sério risco de estar sofrendo de idolatria política, porque você começou a medir a doutrina de alguém com base nas suas alianças políticas. Isso não significa que o cristão não tem que tomar cuidado com certas ideologias políticas. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de partidarismo, quando você escolhe candidatos, escolhe alguns lados numa eleição e você deseja, ou você meio que exige, que a sua comunidade ela tenha o mesmo posicionamento que você. E quando você não consegue ter isso, você abrir mão, você abandonar frequentar a igreja por causa disso, é um claro sinal, na minha visão, de idolatria política. Cenário número 4. Você corre o risco de estar sofrendo desse mal quando você começa a acreditar que política, isso que é muito sério para você que é cristão, quando você começa a acreditar que política faz mais diferença na sociedade do que a missão que Jesus nos deu de fazer discípulos de todas as nações. Isso, na minha opinião, é um sinal claríssimo de idolatria política. Quando você acha que novas leis sendo aprovadas no Congresso, no Senado, na Suprema Corte, ou novas medidas econômicas, novas medidas de transformação de sociedades, elas são mais eficazes do que o mandato espiritual de irmos pelo mundo, proclamando o Evangelho e fazendo com que homens e mulheres se pareçam pelo poder do Espírito com o ser maravilhoso de Jesus Cristo. Quando você acha que a missão da igreja ela deve ser submetida ou subordinada a essa agenda política conjuntural, social, eu acho que você já tornou o Evangelho algo muito mais social do que espiritual. E aí você caiu do cavalo numa idolatria política, na minha perspectiva. Nada é mais sublime, nada é mais importante e urgente para nós cristãos do que a missão de fazer discípulos de todas as nações. E é exatamente por causa disso, da nossa falha em cumprir a missão, que o Senhor Jesus ainda não retornou para a terra. Porque ele está esperando com que todas as pessoas sejam ajuntadas de todos os cantos do mundo, para que então ele venha restaurar o mundo, instaurar novos céus e nova terra e julgar vivos e mortos. Enquanto isso, nossa missão de fazer discípulos continua. Nossa missão não é fazer um mundo melhor, não é transformar o reino de Deus aqui na terra. Nós não temos essa possibilidade, nós não temos essa capacidade e nem foi isso que Jesus nos mandou fazer. Ele nos mandou fazer discípulos. Então, se você tem essa tendência de acreditar que transformações políticas são mais urgentes que transformações espirituais, isso é um sinal de idolatria aí, meu amigo. Cenário número 5. Você corre esse risco de ter idolatria política quando você começa a confinar o evangelho de Jesus a discussões sobre direita e esquerda. Quando para você tudo o que diz respeito à verdade ou mentira, mas isso é coisa de direita, mas isso é coisa de esquerda, mas isso aqui é coisa de direita, por exemplo, ajudar o pobre, isso é coisa de esquerda, mas trabalhar, a ética do trabalho, a ética protestante de trabalhar, iniciativa privada, isso é coisa de direita. Quando você começa a olhar para a Bíblia e selecionar o que é de direita, o que é conservador, o que é liberal, o que é de esquerda, o que é socialista, você também já está contaminado com uma visão política e você está deixando a visão da cultura modelar a sua cabeça e a sua hermenêutica bíblica. Esse é um sinal problemático também. Cenário número 6. Você corre o risco de te contrair dessa doença da idolatria política quando você começa a selecionar quais pessoas você ama e quais pessoas você tem o direito de odiar de acordo com as suas preferências políticas. Você esquece o mandamento de amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e o próximo como a si mesmo, e começa a selecionar as pessoas que você xinga, as pessoas que você amaldiçoa, as pessoas que você joga praga por causa das suas preferências políticas e aquelas que você ama, aquelas que você fala bem. E você começa a assassinar a reputação daqueles que você não gosta por causa das suas preferências políticas. Se você chegou nesse ponto,
você já está completamente contaminado pela idolatria política. Sinto te dizer. Cenário número 7. Você passa a acreditar que a esperança num Messias humano, num Salvador da pátria humano, seja de 10 dedos ou de 9, é capaz de fazer com que o evangelho prospere na terra ou não. As pessoas acreditam, mas se a gente não eleger aquele cara, a igreja vai ser perseguida, ou a igreja vai por água abaixo. A gente precisa eleger aquela pessoa para que então o evangelho prospere no mundo. Eu queria dizer uma coisa para você, seu idólatra. O evangelho não precisa de político para prosperar na terra, ele só precisa de você abrir a sua boca e fazer com que o evangelho seja proclamado em todas as nações. É isso que precisa para o reino de Deus ir consumindo o coração dos pecadores por todos os cantos deste mundo. Deus não precisa de político nenhum para estabelecer a sua vontade. Então para de acreditar que é aquela militância, é aquele político, aquele presidente que vai fazer com que a igreja prospere novamente. Não existe isso. Político vai, político vem. A igreja sempre vai ser hostilizada em algum momento. E o Senhor Jesus já disse que nos últimos dias nós seremos perseguidos. Então, se você acha que o político que você gosta é a salvação da igreja, eu sinto te dizer, mas você já foi contaminado por essa idolatria política. Cenário número 8. Isso aqui é muito problemático também. Você corre o risco de ter essa doença se você começa a caluniar, falar mal e assassinar a reputação dos seus irmãos e irmãs na fé e começar a mentir a respeito deles, porque você acha que eles estão sendo enganados pela posição política A, pela posição política B. Ou seja, é quando você começa a romper relacionamentos dentro da igreja com irmãos queridos que você tinha amizade por causa das suas preferências e você começa a falar mal deles para os outros e até mesmo em público. Isso é uma coisa muito triste, já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas que vieram falar comigo. As pessoas se manifestam politicamente A, B ou C, os irmãos da igreja se surpreendem com aquela posição que eles aparentemente achavam que era absurda, não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho, e aí as pessoas começam a se atacar nas redes sociais e se degladiarem e dando um mau testemunho tremendo e mostrando que o que rege o coração deles não é o amor, não é a gentileza, não é aquilo que a gente lê no Novo Testamento a respeito do fruto do Espírito, mas é um tremendo ódio, uma tremenda vontade de destruir o outro se ele não se alinha com as suas preferências políticas. Número 9 é o nono cenário que pode te enquadrar numa idolatria política, é esse aqui, ó. Você passa a ver Jesus mais como um revolucionário social, tipo um Che Guevara, um Fidel Castro, um Nicolás Maduro, um Lenin, seja lá o seu político de preferência. Você pega Jesus dos evangelhos e transforma ele num revolucionário e tira todo aquele conteúdo de salvador de pecadores. Ou seja, você torna o evangelho um evangelho terreno, social ou socialista. Você torna o Senhor Jesus Cristo de Nazaré não no Salvador dos homens, mas no revolucionário social que vai mudar todas as coisas e fazer o mundo um mundo melhor. Não é essa a mensagem do Novo Testamento. Jesus nunca quis ser um revolucionário, ele não estabeleceu revolução nenhuma, ele não rompeu com César, ele não rompeu com Pôncio Pilatos. Pelo contrário, ele sabia que a missão dele era espiritual, era transformar o coração do ser humano e somente no seu retorno, que acontecerá na segunda vinda, ele então acabaria com todos os reinos deste mundo, julgando vivos e mortos de uma forma definitiva. Não fazia parte do ministério de Jesus instaurar plenamente o reino, mas apenas inaugurar o reino de maneira espiritual, transformando o coração dos seus discípulos por meio da regeneração do Espírito Santo. Esse é o ministério de Jesus. Não adianta tentar transformar Jesus num revolucionário, porque ele não era. Ele não era um zelote, ele não era um socialista, Jesus não era comunista. Não adianta colocar essa pecha vermelha em Cristo que não funciona, não é fiel essa leitura ao Novo Testamento. E por último, o 10º cenário que pode te encaixar numa idolatria política é quando você começa a se irritar mais
quando alguém fala mal do seu político ou da sua posição política do que quando ele fala uma falsidade teológica ou uma heresia doutrinária descabida. Isso, na minha opinião, é uma coisa que está tão clara que deveria fazer a gente chorar e corar de vergonha se a gente não percebe isso acontecendo na nossa vida. Quando alguém critica o teu político, quando alguém critica o teu partido, quando alguém critica o teu movimento, você fica bravo, você começa a espumar pela boca. Mas quando alguém fala mal da igreja, quando alguém fala mal da sua denominação, quando alguém fala mal de Cristo, quando alguém fala mal da sua fé, você não se escandaliza, você não se irrita. Quando alguém fala mal de uma doutrina fundamental da fé, você nem se toca, você nem se preocupa. Quando seus amores estão totalmente direcionados e canalizados para a política, isso é um sinal que o seu coração está desordenado e você está sofrendo de uma idolatria política. O seu Senhor é outro. Aquele que você defende, aquele que você ama, aquele que você dá o seu sangue é outro. Toma cuidado com isso. Então, pessoal, esses foram os 10 cenários ou sintomas que são bons indicadores, na minha visão, de uma pessoa que está sofrendo de idolatria política. E eu queria encerrar esse vídeo, não apenas negativamente, mas dando um conselho para você. Se você se enquadra em qualquer um desses cenários, se arrependa. Busque a Deus em oração, confesse os seus pecados e realmente entenda que não tem como nós termos dois senhores e sermos cristãos realmente fiéis ao nosso único Senhor. Não tem jeito, todas as vezes que nós depositamos em um ser humano um poder sobrenatural para mudar todas as coisas e nos fazer felizes, nós vamos nos frustrar e nós vamos ofender a honra do nosso Senhor. Na vida existem coisas que são passageiras e coisas que são eternas. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5. As coisas que se veem, as coisas passageiras, política, casamento, emprego, carreira, tudo isso é importante para nós, mas são coisas passageiras. Política é importante, casar é importante, ter filhos é importante, mas isso é passageiro. Vai chegar um momento que, na eternidade, essas coisas elas vão deixar de existir. Mas tem coisas que são eternas, são coisas que vão durar para sempre, que é o nosso amor a Deus, que é a nossa expectativa pelo que o Evangelho é capaz de produzir no mundo, que é a salvação, que é a regeneração, que é a reconciliação, que é o amor pelo qual nós amamos uns aos outros. Isso deveria ser preservado a qualquer custo. O amor pelo qual nós nos amamos, o Evangelho, o poder de Deus para salvar o pecador, esse anseio de que de fato as coisas eternas tomem conta do seu coração e não pura e simplesmente você depositar tudo aquilo que você espera na vida num partido político, numa preferência política. Tudo isso vai passar. Então, o meu conselho para você é o seguinte: viva e deposite a sua esperança naquilo que é eterno. E as coisas que são passageiras, aprenda a estar desmamado delas. Uma linguagem puritana. Você se nutre delas, mas você está desmamado delas. Ou seja, você sabe que a sua esperança de vida não está nessas coisas. Não está na política, não está no casamento, não está nos amores da vida, não está na carreira, não está no dinheiro, não está nos negócios. A sua esperança está no Senhor. E coloque a sua esperança nele, que com certeza você vai se livrar de qualquer indicador, de qualquer sintoma problemático de idolatria política. E obviamente, se eles voltarem a aparecer, nós sabemos qual é o remédio. O remédio é o Senhor Jesus, o remédio é a confissão de pecados e o remédio é o senhorio absoluto dele sobre nós, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado você e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!